Olá, querido, querida, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Quero trazer aqui um versículo da palavra de Deus para os nossos corações, considerando que nós estamos aí em um isolamento, em um decreto municipal que inviabiliza os encontros presenciais, e eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Lucas capítulo 7, versículo 1, vai falar assim, olha: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se à multidão que o seguia, disse: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam que são o servo enfermo. Irmãos, o cenário que a gente vive, ele é um cenário totalmente atípico, totalmente caótico. Os irmãos vão concordar que a gente nunca passou por um período tão conturbado e tão estranho, como esse que a gente está vivendo. E por incrível que pareça, esse momento, ele não é um momento que nunca aconteceu antes. Ele é um pouco diferente, mas a história da humanidade já vivenciou períodos tenebrosos como esse que a gente vive. E pegando um gancho na escola dominical, na última escola dominical que a gente teve, no último domingo, que inclusive o tema era Jesus cura, nós estávamos falando sobre a ação do Espírito Santo e de Jesus nos dias de hoje, no que tange a cura divina. Eu senti no coração de trazer esse texto, porque o que nós acabamos de ler aqui é uma história de um homem que ele era servo de um centurião, observe só, e ele estava moribundo, ele estava enfermo. E a Bíblia vai nos dizer aqui, Lucas ele vai relatar, que o centurião enviou pessoas para que pedissem a Jesus que fosse até ele e curasse o seu servo. No decorrer do texto que a gente acabou de ler aqui, a gente vai identificar essa preocupação não só do centurião para com seu servo, mas as pessoas que viam que aquela pessoa merecia, que ela era digna de ser curada. Entretanto, a Bíblia vai nos dizer que esse centurião ele teve uma postura um pouco diferente daquelas pessoas que queriam que Jesus curasse aquele servo. Por mais que as pessoas reconhecessem que ele era digno, porque servia a nação, porque era um homem que tinha os interesses voltados para com os interesses do povo, o centurião ele reconheceu que não era digno que Jesus entrasse dentro da sua casa. E aí ele manda que os servos falassem com Jesus, desse o seguinte recado: olha, o centurião, aqui está escrito isso na Bíblia, ele nos transmite essa mensagem que ele não é digno que o Senhor entre na casa dele, e que ele nem se preparou para que o Senhor fosse à casa dele, ele nem se preparou para o receber. Contudo, ele acredita, e o centurião acreditava muito, que apenas uma palavra que o Senhor enviasse, ela seria o suficiente para curar o seu servo. E aqui eu quero abrir um parênteses e já quero aplicar esse versículo para as nossas vidas. Está muito difícil
a gente conseguir atendimento médico hoje, né? Os noticiários, eles são muito mais pessimistas do que o nosso próprio sentimento. A gente está vendo que não está tendo mais vaga nos hospitais, a gente está vendo que a vacina, ela é para alguns uma realidade, para outros ela é uma utopia muito distante, nem todos têm acesso a essa vacinação. Mas eu quero me apegar e eu quero crer que apenas uma única palavra da parte de Deus, ela tem poder para restaurar a saúde dos seus servos, e não só dos seus servos, mas de toda a nação brasileira. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Torno a dizer que já passamos por adversidades, a humanidade já passou por momentos como esse, mas esse é um momento muito atípico. Ele é um momento que, somado com a inconstância do mundo, somado com o grau de pecado que o mundo vive, e também considerando os adventos da volta do Messias, né? As coisas que estão acontecendo, elas indicam que Jesus está voltando. Nós temos um alento na palavra do Senhor. E em um período onde as pessoas têm apostatado da fé, onde as pessoas têm abandonado a vida cristã e têm deixado de servir a Cristo, mesmo num momento tão difícil, ainda existem pessoas que se apegam à palavra do Senhor. Então eu quero trazer para mim e para a sua vida, né, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu quero te dizer algo. Apenas uma única palavra da parte de Deus é o suficiente para restaurar a saúde dos seus servos. Talvez tenha alguém na sua família passando por momentos de enfermidade, né, devido a esse coronavírus, e eu acredito na palavra do Senhor, e assim como aquela única palavra de Deus, de Jesus, foi o suficiente para que aquele servo fosse curado lá na casa dele, eu quero acreditar que vai ser assim com a sua vida também. Se tem alguém na sua família, na sua casa que está passando por uma enfermidade, se foi acometido por esse Covid-19, eu quero profetizar no nome de Jesus a cura na vida dessa pessoa, na sua vida e na vida da sua família, tá bom? Nós estamos distantes, e uma frase que está sendo muito utilizada e eu quero reforçar aqui, né? O comércio está fechado, os hospitais estão superlotados, né? A vida parou, mas o céu continua aberto. Enquanto você tiver fé em Jesus, enquanto você tiver fé que uma palavra do Senhor é o suficiente, não há nada que pode parar o povo de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, continue firme na presença do Senhor e vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar firme, porque o Senhor Jesus é maravilhoso. Que Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade.